Olá, hoje, 22 de janeiro de 2022, é dia de comemorar os 100 anos de nascimento de Leonel Brizola, certamente o maior governador do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Por quê? Porque no seu mandato, de 1959 a 62, Brizola fez coisas até então inimagináveis. A encampação de duas multinacionais, de eletricidade e de telefones, um começo de reforma agrária, a legalidade, quando ele conseguiu derrotar uma tentativa de golpe militar e garantir a posse de João Goulart na presidência da República, e a construção de milhares de escolas pelo estado todo. Nenhum outro governador, mesmo os melhores, tem na sua biografia um leque tão vasto de realizações impressionantes. Problemas existiram? É claro. É impossível governar sem problemas, ainda mais naquela época. Brizola foi o homem, para dizer de maneira bem gaúcha, que viu o cavalo passar encilhado e montou. Mas também, em algumas ocasiões, ele mesmo encilhou o cavalo para montar. Tinha ousadia, era intrépido, inquieto, queria mudanças. E quem foi Brizola? O menino pobre que saiu do interior, nasceu em Cruzinha, Carazinho, então distrito de Passo Fundo, e muito cedo, órfão de pai, foi à luta. Menino, saiu de casa para estudar. Com 14 anos já estava aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, Viamão, estudando em escola técnica, e aí não parou mais de avançar e de voar. De 1947 a 1962, em parcos 15 anos, se elegeu 2 vezes deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, foi secretário de Estado, prefeito de Porto Alegre, governador do Estado, deputado no Rio de Janeiro. Tudo relâmpago, uma ascensão social impressionante pela força do verbo, do talento e da capacidade de aproveitar as oportunidades. E porque não queria ser apenas mais um político, queria fazer mudanças. Contei, como muitos sabem, alguns dos feitos de Brizola nesse livro. Brizola, Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio. Recentemente acrescentei um capítulo a partir da transcrição, descoberta num cofre, dos discursos dos deputados gaúchos que permaneceram em sessão permanente ao longo do episódio da legalidade em 1961. E ali tem uma descoberta importante. A tal solução parlamentarista que amputou poderes do presidente João Goulart foi tramada por Raul Pila, o gaúcho papa do parlamentarismo, que aproveitou a ocasião e fez passar o seu sonho, embora os parlamentaristas dissessem naquele momento que não queriam aproveitar aquele momento para enfiar goela abaixo um parlamentarismo que precisaria ser objeto de convencimento. Mas assim é a história, que está em tela, como se diz, aqui é a trajetória de Leonel Brizola, o único brasileiro a ser governador em 2 estados. O menino lá de Cruzinha, que se chamava Itagiba, e que andava no seu cavalinho de pau gritando "Eu sou Leonel", nome do líder Maragato de seu pai,
Esse menino que acabou então virando Lionel, de certa maneira se auto-batizou, esse menino saiu de uma situação que previa para ele ser figurante na história e virou protagonista. Homem de destaque regional, nacional, internacional. Em 64. Queria resistir, não havia condições, foi para o exílio e aprendeu muito. Preparou-se para o retorno. E quando voltou para ter muito destaque na política nacional. Acertou, errou, teve momentos de humildade, foi candidato a vice-presidente da República na chapa com Lula. Por isso perdeu a oportunidade de elegê-lo. Brizola foi um dos poucos a realmente priorizar a educação. Alguns podem dizer, mas havia detalhes, os salários dos professores no seu governo ficaram atrasados por alguns meses. Sim, mas quem construiu tantas escolas? Quem passou a vida falando e adotando ações para a educação, como as escolas de tempo integral? Eu não sou partidário, quem me segue sabe, mas eu sou um apaixonado por aqueles que conseguem influenciar a história. É uma velha discussão dentro da história. Quem a faz? As estruturas, os indivíduos? Eu estou entre aqueles que acreditam que as estruturas têm muita força, mas há indivíduos que conseguem furá-las, dobrá-las, reinventá-las. E Brizola era um desses. Brizola era um trabalhista, na linhagem de Getúlio Vargas. Ele queria um entendimento mais adequado entre capital e trabalho, porque o trabalhismo acredita na possibilidade dessa relação dialógica entre capital e trabalho. Então ele queria reformas, mas ele teve o seu momento de ímpeto, que se poderia chamar de um ímpeto revolucionário. Ele queria acelerar as reformas, num tempo em que um fosso de miséria separava os mais pobres, a maioria esmagadora, dos mais ricos, uma minoria parasitária. Então, não há como num dia como o de hoje não lembrar Leonel Brizola, não homenageá-lo e não dizer que ele foi grande. Era grande no verbo, era grande na oratória, nas ousadias. Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, ele imediatamente percebeu que havia perigo no ar e quando os ministros militares resolveram golpear Janco, Brizola se levantou. Inicialmente era ele, como governador do seu estado, à frente da nossa briosa Brigada Militar. Uma força diminuta em comparação com as forças do país. Mas a resistência, a coragem e a justeza da causa fizeram Brizola se elevar e ganhar apoios. Por exemplo, o apoio do general Machado Lopes, do Terceiro Exército, quando viu que essa era a coisa certa a fazer. Mas a grande ideia foi requisitar uma rádio, no caso a Guaíba, colocar no porão do Palácio Piratini e começar a falar. E aos poucos outras rádios foram aderindo e se teve uma cadeia da legalidade com mais de 100 emissoras. E o momento alto de tudo era quando Brizola falava. Seus discursos que comoviam as massas, que mobilizavam as pessoas, até adversários, pessoas que se alistavam para lutar, pessoas que se preparavam para uma guerra civil. Houve até a ordem de bombardeio do Palácio Piratini pela base aérea de Canoas, que os sargentos
corajosamente abortaram. E Brizola estava lá, com sua metralhadora, prontíssimo para lutar, até para morrer. Então, neste dia importante, eu queria render a minha homenagem a esse homem que só pode ser considerado um orgulho dos gaúchos e um orgulho do Brasil.